Olá pessoal, tudo bem? Faz tempo que eu não gravo um vídeo, andei com uma inflamação de garganta que acabou, prejudicando, né? Inflamação de garganta não tem jeito, como é que você vai gravar um vídeo com a garganta ruim? Mas agora que eu estou de volta, tem muitas coisas que aconteceram aí nessas 2, 3 semanas, muitas leituras, muitos aprendizados, e eu gostaria de dividir com vocês um conto, tá? Um conto que eu li da Flannery O'Connor. Então a Flannery O'Connor é uma escritora norte-americana que ficou conhecida principalmente pelos seus contos. Ela é basicamente uma contista. Ela tem 2 romances, mas são os 32 contos dela que acabaram, caracterizando o trabalho dela. Ela é uma escritora que é classificada como católica, uma escritora católica, tinha um catolicismo muito forte. Mas vocês vão ver aqui por esse conto que não é nenhuma apologia ao catolicismo, nem nada do tipo, não. Então esse conto acho que foi o segundo conto que ela escreveu, um conto que ela escreveu em 1947 e foi publicado em 1948, que chama O Barbeiro. E é um conto muito interessante para o ambiente político que nós estamos vivendo, principalmente o que acontece nas redes sociais, Então, o personagem principal desse conto, que é centrado, ele é um professor universitário, tá? O conto já começa assim, como deve ser um conto, jogando a situação logo de cara, Na primeira frase ele diz que são tempos difíceis para os liberais em Dilton, que é a cidade. E aqui cabe a explicação que a questão de esquerda e direita nos Estados Unidos ela é um pouco diferente. Então, desde o início do século XX, se caracteriza bem o que seria a posição dos liberais e dos conservadores. E essas posições não se identificavam com os partidos como nós vemos hoje. Então, dentro do partido, ela perpassava os partidos. Haviam liberais dentro do Partido Democrata, dentro do Partido Republicano, assim como havia conservadores nos 2 partidos. E com o tempo, eles foram se concentrando nos 2 partidos, digamos assim. Então, hoje o Partido Democrata é essencialmente um partido liberal e o Partido Republicano é um partido conservador, mas nem sempre foi assim. Então, a posição, digamos, liberal é a posição do principal personagem, do Reiber. Então ele diz, olha como é que ele começa o conto. É um tempo difícil para um liberal em Dilton. Depois que da primária democrata, branca, ainda bota o termo, que ela vai tratar muitas questões de racismo nos contos dela, Reiber trocou seu barbeiro. Então, por causa da primária, ele trocou o barbeiro. Mas por quê? Então ele continua dizendo, 3 semanas antes, enquanto ele estava fazendo a barba, o barbeiro perguntou, em quem você vai votar? O Reiber respondeu, Darmon. E o barbeiro disse na cara, então você é um nigger lover, é um amante de negros? E ele ficou pasmo, ele não soube o que responder. Tá? E aí é interessante porque ele puxa que se fosse que ele tinha tido essa mesma discussão com um outro professor, um professor de filosofia mais velho, e que praticamente perguntou a mesma coisa, e na hora ele respondeu que ele não era nem a favor, nem um amante do negro, nem um amante do branco. E agora ele não conseguiu dar a mesma resposta. Por que ele não conseguiu dar a mesma resposta? Porque ele entendia que aquela resposta era para um nível intelectual semelhante ao dele. Então ali nós já temos um pouco da arrogância desse professor universitário. E esse outro professor, o Jacobs, respondeu para ele, essa é uma forma pobre de viver. Ele deixa entender que era um professor de filosofia, ele diz um philosophy man, ou um professor que estudava muita filosofia. Por que disse o Reiber? Porque e aqui está a frase, que ele poderia argumentar com o Jacobs até provar o seu ponto. E o Jacobs simplesmente diz, deixa para lá, eu tenho aula. E ele reclama que sempre que entra numa argumentação, ou começa a entrar com uma argumentação do Jacobs, ele sempre aparece que tem alguma coisa e sai. Isso vai ser importante depois. E ele não consegue dizer isso para o barbeiro. E o barbeiro começa meio que a tripudiar ele. Pô, você é um cara tão inteligente e vai ir
né, nesse populismo desse Raymond, etc., e começa a meio que instigar outro com os outros, e acaba chamando um menino negro que trabalha na barbearia para ele, que limpa ali, né, o cabelo, e diz: nem quem que o George votaria? E o George disse que não vota, mas se pudesse votar, votaria no outro, no adversário do Damon, que é uma posição, digamos assim, mais conservadora em relação à escravidão. E assim termina essa primeira conversa, e o Rabel fica remoendo aquilo. Pô, ele, um professor, um intelectual, tal, não conseguiu conversar no nível do barbeiro. Aí tem um segundo encontro, né? Uma semana depois ele volta lá para fazer o cabelo dele e tal. Já tinha até meio que esquecido essa história e tal. E o barbeiro continua, depois de um tempo, pergunta para ele: você continua votando no Dharma? Pega aí novamente de surpresa, né? Só que agora ele consegue falar algumas coisas e tal. Só que eles acabam discutindo o outro candidato, que é o Hawkson, né? Que o Rabel diz que é um demagogo. Mas aí o barbeiro começa, né, a citar os discursos do Hawkson, não sei o quê, e é uma situação meio invertida, porque o barbeiro parece muito mais consciente das coisas que ele está falando do que o Rabel, que está ali meio gaguejando, né, tentando, e o outro lá citando tal. A Fran não está tomando partido de um ou outro candidato, né? Está só mostrando a impossibilidade de comunicação, né? O caso em que você, digamos assim, tem tanta certeza naquilo que você está acreditando que você não consegue mostrar isso para uma pessoa, principalmente uma pessoa simples. E aí vira meio motivo de chacota ali com outros barbeiros, outros clientes e tal. E ele diz que agora... E aí o próprio Rabel foge da discussão. Porque eles perguntam: então, dá uma aula pra gente, explica por que você vota no Damon, né, nesse candidato que é mais a favor das liberdades, liberdade de direitos civis para os negros, etc. E tal. Tá? Nos diga por que você... Lembrando que nessa época o Partido Democrata era o que era mais ferrenho, né, em manter as leis raciais da América. Né? Na verdade, os direitos civis são uma grande conquista do Partido Republicano. Então, o Partido Democrata era a resistência a tudo isso, principalmente no Sul. Né? Aí o Rabel diz: não, próxima vez que eu vier aqui, semana que vem eu venho aqui, eu vou dar minhas razões para vocês. E vai para casa e começa praticamente a fazer um tratado. Né? Ele começa a montar um discurso de convencimento, de argumentação, do que aquela posição que para ele era tão clara, tão superior, né, teria que ser. E tem requisitos de retórica, né, que ele começa o discurso dele falando sobre a importância da política, não sei o quê, e tem um fecho de ouro, etc. e tal. E ele leva esse discurso para mostrar para o Jacobs, né? E quando ele lê tudo isso para o Jacob falou: por que você está se dando tanto esse trabalho? Ele falou: não, eu quero provar que eu estou certo. Né? Você não faria o mesmo? Ele falou: não, eu nunca discuto. E o Raymond falou assim: como assim você nunca discutiu? Eu nunca discuto. Não vale a pena. Né? Ele é uma pessoa mais velha que eu acho que já percebeu que esse tipo de discussão não leva a nada. Né? Não leva a lugar nenhum. Ele diz que sempre que... Aí ele comprova aquilo que ele disse no início do conto. Eu fujo das discussões, né? E o Rabel fica, de certa forma, chocado com aquilo. Um professor universitário que foge da discussão, etc. e tal. Mas ele não está falando de qualquer discussão, ele está falando daquele tipo de discussão, aquela discussão política do nível mais rasteiro, né? E o Rabel vai e mostra isso para a própria esposa, força ela a ler o discurso dele, e ela parece ali meio que entediada, olhando a revista que está do lado e ele lendo para ela, tal, e fala: tá muito bem, parabéns, vai, ou seja, ignora ele, né? Aqui a discussão, né? O Jacob pergunta para ele, naquela do Jacobs com o Rabel, o que você está fazendo, né? Está botando ali. Ele: estou me defendendo contra os barbeiros. Você já tentou discutir com o barbeiro? Aí o Jacob responde: eu nunca discuto. Aí ele diz: porque você não sabe o tipo de ignorância que ele tem. Você nunca experimentou.
Aí o Jacob disse, não, conheço sim, eu sei como é. E o que acontece? Né? O Rayburn pergunta para ele, eu nunca discuto. Mas você sabe que você está certo. Ele responde, eu nunca discuto. Bem, mas eu vou argumentar, disse o Rayburn. Eu vou dizer a coisa certa o mais rápido do que eles possam dizer que eu estou errado. Vai ser uma questão de velocidade, entenda. Essa é uma missão de conversão. Eu estou defendendo a mim mesmo. Eu entendo isso, disse o Jacob. E eu espero que você seja capaz de fazer. Eu acabei de fazer, você leu esse meu discurso. Você tem ele aí. Aí o Jacob, tá bom, deixa ele aí, né? Eu não vou spoiler, né? Não vou tirar a sua alegria de discutir com os barbeiros. E o Rayburn termina dizendo, isso tem que ser feito. Né? É lógico que quando ele chega lá para a terceira discussão, a coisa dá muito errado. Né? E não da maneira como ele pensa. Na verdade, ele chega lá, né, quer fazer o discurso e o barbeiro, né, chama todos os outros. Pessoal, agora, finalmente, ele vai dizer para a gente por que ele vota, por que a posição melhor é votar no Rayburn, vai nos explicar, vai nos iluminar, e junta ali. E aí ele chama, não, mas eu quero que o George esteja aqui também, o menino, né? O menino negro esteja aqui para entender. Não, ele está ali limpando, está ali de fora, ele vai conseguir ouvir você. E o George bota novamente a posição dele, que acha um absurdo a liberação racial, não sei o que e tal. Do jeito que o barbeiro vai botando a coisa, ele vai meio que se sentindo pressionado, que ele acaba no final dando um soco no barbeiro. Ele dá um soco no barbeiro, derruba o barbeiro e sai da barbearia. É assim que termina o conto, né? Ou seja, aquele professor universitário ele não conseguiu se comunicar com aquela pessoa simples e apelou para a violência. Gente, se isso daqui não é o resumo do que nós vemos hoje nas redes sociais e nas discussões, eu não sei o que é não. Né? Mas é um conto assim absolutamente brilhante da Flannery O'Connor, eu li 2 vezes já. Né? E mostra assim o nível, assim, não é nem um nível que parece uma coisa elitista, né? Mas na verdade a loucura de você querer numa rede social, nesse tipo de ambiente ali, convencer o outro de ideias políticas, em quem você vai votar, quem não vai votar, né? Através de não através de uma conversa, mas através de uma pregação. Porque veja que o Rayburn queria fazer não era conversar, ele queria pregar. Né? Ele queria todo mundo em silêncio, escutando, enquanto ele, na sua posição de superioridade, mostraria toda a superioridade. Na verdade, é um exercício de ego. Não tem nada a ver isso com a aventura da conversação que deve existir entre pessoas que discordam, né? Mas que podem conversar e tentar entender mais um ponto de um ou outro. Então, fica esse vídeo aí, essa dica sobre a incrível sabedoria da Flannery O'Connor, que em 1946 já conseguia visualizar esse tipo de coisa. Um abraço a todos.